Panorama de mercado, dia 12 de agosto, quarta-feira, dia de inflação nos Estados Unidos. CPI veio em linha. Mercado por lá animou, mas aqui a gente continua com um cenário bastante baixista, com uma dinâmica bastante vendedores aí dos principais players. Curva de juros estressada. A gente tem um cenário ainda muito difícil para pensar em compras no Ibov. Ibov indo para o leilão de fechamento é em queda, tá? Aqui nesse gráfico do TradeView tem um pequeno delay, mas o Ibov caminhou aí para o leilão de fechamento com uma queda de 0,38. Então o Ibov está caminhando para fechar aí muito próximo da mínima do dia, que foi 167, 167.141 pontos. Engata o sétimo pregão consecutivo de queda e confirma aí, né, perda da região ali do 168. Então o cenário fica ainda muito feio. A gente tem como próxima região aí de suporte 165 e depois lá para baixo os 158 mil pontos, que seria uma retração de 50% de toda a pernada de alta que nós tivemos aí nos últimos meses, né? E iniciando essa pernada forte ali no início de 2025. Então o cenário segue bastante desafiador aí quando se fala de Brasil nesse curto prazo. O S&P fechou ali com uma alta de 0,26%, abriu em gap de alta, arrefeceu, mesmo assim terminou em alta, a dinâmica segue muito diferente lá fora do Brasil. A inflação veio em linha, acabou animando um pouquinho o mercado ali no intradiário, mas hoje foi um dia de pouca movimentação. Dow Jones terminou praticamente estável, 0,04 de queda, veio numa boa puxada, renovou máxima histórica, corrige, pode segurar aqui na média de 9 para voltar a buscar força para o topo, ou efetivamente vir fechar o gap, né, que deixou um gap muito grande ali do dia 3 para o dia 4 de agosto. Nasdaq, uma alta um pouquinho mais relevante de 0,74, abriu forte para cima, né, animado com os dados de CPI, corrigiu, fechou quase na mínima mesmo assim, fechou em alta de 0,74, muito próximo de conseguir um pivô, né, no rompimento dos 29.900, para buscar a máxima histórica em 30.762 pontos. Juros nos Estados Unidos arrefeceram novamente. Hoje, 2 anos caiu aí 2,3 bips, mas segue respeitando a média de 50 como um suporte. Os 5 anos caiu 1,8 bips, porém respeitando aí a média de 21 e respeitando a região dos 4,35 como suporte. O 10 anos fechando com uma queda de 1 bip, tocou na média de 9, tocou na média de 21 e respeitou. Dinâmica ainda muito forte de juros. E o 30 anos fechou no positivo, 0,3 bip de alta. Veja que a curva longa segue estressando e é um sinal realmente muito ruim, especialmente para os emergentes, né? Essa curva de juros aí estressada de juros longos não favorece fluxo estrangeiro para os emergentes como o Brasil. Tanto é que nós vimos nos últimos pregões uma venda muito forte de gringo. Petróleo, leve queda hoje, né? Engatou duas altas consecutivas relevantes. Hoje uma queda leve, ainda vem numa dinâmica um pouco mais baixista se olharmos o topo, né, do movimento ali em 102 dólares. E nos últimos dias reagiu, mas pode voltar a ceder se as tensões diminuírem, né? Se saírem notícias ali em relação ao conflito, Estados Unidos e Irã, potencial acordo, pode trazer novamente uma realização aí do petróleo. Minério, lá em Singapura, fechou com uma queda de 0,16 no pregão regular e no aftermarket subiu um pouquinho, 0,21 de alta. Segue com uma dinâmica ainda muito fraca. Para começar a reverter tendência, precisa responder ali positivamente, rompendo a região dos 96 dólares. E aí veríamos uma dinâmica de reversão no minério, mas ainda muito pesado e muito fraco. Já metais preciosos segue numa dinâmica completamente diferente. O ouro hoje fechando alta aí de mais de 1%, rompendo essa região dos 4.380 dólares, indo mirar lá na média de 200, próximo dos 4.500. A prata estava subindo forte, cedeu um pouco, mesmo assim está caminhando para fechar também próximo de 1% de alta, deu uma boa esticada nos últimos dias. Uma lateralização, uma correção pode favorecer para um pivô de alta que mire lá na média de 200, na região dos 71 dólares. E criptomoedas, vem numa dinâmica pesada nos últimos dias. O Bitcoin hoje estava subindo forte, está virando para queda agora de 0,15, testando a média de 50 como suporte e perdendo aí, mira para baixo, 62 mil e posteriormente lá a mínima do movimento em 58 mil dólares.
E o Ethereum também, que estava em forte alta hoje, está em leve queda no momento, está um pouco mais lateralizado, tem suporte forte na região dos 1.800, onde passa também a média de 50. E se perder essa região, a gente começa a observar também a possível fraqueza maior aí do Ethereum para acompanhar o movimento do Bitcoin e começar a mirar lá para a mínima do ano, próximo dos US$ 1.500. Semana extremamente pesada para o Brasil, a gente tem cenário eleitoral, a gente tem conflitos geopolíticos aí que afetam o mundo inteiro e a gente tem ainda a curva de juros bastante estressada. Então o cenário segue muito baixista para o Ibov, muita cautela com compra de ações até que a gente veja pelo menos um fluxo ali estrangeiro melhorando. Vem muito pesado nos últimos dias e isso afeta significativamente a dinâmica do nosso mercado, certo? Vejo vocês amanhã para o novo panorama de mercado. Grande abraço a todos, valeu!